Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso estudo. Gente pra caramba nessa segunda-feira, maravilha. É o feriado. Feriado. É verdade. Vamos lá. A gente hoje faz a leitura da página 134, da mensagem 134 do Minuto de Sabedoria. Ela diz assim: não creia que encontrará a perfeição naqueles que o rodeiam. A sublimidade é difícil. Portanto, se encontrar falhas naqueles que você admira, não se decepcione. Dê a eles mais carinho e apoio, para que possam reparar as oportunidades perdidas. Não despreze a quem erra. Procure erguê-lo, exaltando aquelas qualidades que todos têm dentro de si, de modo que ele possa vencer e subir. Muito interessante essa página, que a gente possa ajudar aqueles que a gente, de alguma forma, né, não pensa como a gente, ou a gente acha que erra, né? Às vezes o errado é a gente, né? Mas a gente tem que apontar o dedo, né? Infelizmente, a gente faz isso. Eu vou pedir minha amiga Olívia para fazer a prece hoje. Libera teu microfone, amiga, por favor. Boa noite para todos. Boa. Obrigado, Senhor, por podermos juntos elaborarmos, refletirmos sobre o vosso Evangelho. Dai-nos, Senhor, sabedoria para que possamos guardar nos nossos corações, nos nossos pensamentos, os vossos ensinamentos, para que possamos colocá-los em prática. Graças a Deus. Assim seja. Então, hoje a gente está trabalhando com o livro Palavras de Vida Eterna, né? Quem vai fazer a leitura e o comentário da página, que vocês já trabalharam nas salas, é nosso amigo Jorge. E nosso querido Antônio Mário vai compartilhar a página para a gente acompanhar a leitura. Boa noite, pode Jorge. compartilhar. Boa noite. Só vou pegar... O microfone do Jorge está fechado. Está fechado. Graças a Deus Pai. Está em Paulo, Colossenses 3,17. Disseste cristão, declaras-te seguidor de Jesus, afirmaste cultor do Evangelho. Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos. Se busca o Cristo, de certo é necessário refleti-lo. É imprescindível, assim, saibamos agir como se fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos. Lembra-te de semelhança obrigação e, cumprindo-a, libertar-te-ás com a facilidade das sombras que te atormentam a marcha. Assevera-nos o apóstolo, e tudo o que o fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Efetivamente, a palavra e os atos representam a força de exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. O coração inspira o cérebro dirige a existência, a emoção cria a ideia plasma as ações. É preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e a servir com ele. Alguém nos sugere a extensão da maledicência nas teias do julgamento precipitado? Há quem nos chame à contemplação das chagas e cicatrizes alheias? Surgem desavenças e mágoas em nosso campo de ação?
Usemos a palavra nos moldes do benfeitor sublime, ajudando para o bem de todos, entre a bondade e o perdão. Somos tentados ao revide nas ofensas inesperadas? Sofremos preterição e calúnia, apodo e perseguição? Padecemos íntimo, desencanto ou desgostos e angústias no templo familiar? Usamos a conduta sublime do sublime benfeitor, ajudando para o bem de todos entre o perdão e a bondade. Seja onde for e com quem for, busca o lado luminoso das criaturas, mobilizando o amor puro, a fim de que estejas em verdade na companhia do excelso cultivador, purificando a ira do mundo. Não basta declarar a nossa condição de aprendizes do mestre e dos mestres. É indispensável que estejamos realmente com ele, para com ele colaborar na construção da vida. Bom, eu vou colocar uma transparência aqui rapidamente. O texto é grande, o tempo é curto, mas só para nos ajudar a refletir. E aí, vocês estão vendo aí a projeção? Sim, né? Então, vamos lá. O texto é grande, e para economizar o tempo, eu só peguei alguns parágrafos chaves para a gente poder refletir. E eu vou tentar juntar Jesus e o texto em si, né? Então, peguei alguns parágrafos aqui para a gente refletir. Dizeste cristão, declaraste seguidor de Jesus, afirmaste escultor do Evangelho. Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos. Esse primeiro parágrafo aí, que eu separei, não necessariamente o primeiro parágrafo, eu acho que ele traz a visão do tamanho do compromisso que a gente tem ao se declarar cristão. E aí eu fui lá em Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta curta e grossa: Jesus. E aí os Espíritos continuam. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito Divino o animava e porque foi o ser mais puro de quantos têm aparecido na Terra. Essa explicação dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, na questão 625, dá o tamanho da dimensão do compromisso quando a gente se diz cristão. Só esse o modelo que a gente tem que seguir, só esse, nada mais do que esse. O segundo parágrafo, a severa dos apóstolos. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei em nome do Senhor, Jesus, dando graças a Deus. Efetivamente, a palavras e atos representam a força da esterilização dos nossos sentimentos e pensamentos. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, eu peguei o seguinte texto. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono da sua glória, reunindo diante dele todas as nações, separará um dos outros, como o pastor separa os bodes e as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Sob o lado direito, então lhe diz, então dirá o rei, os que estiverem do lado direito, vinde benditos ao meu Pai, tomai posse do reino que vos é preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Então respondeu-lhes ao justo, Senhor, quando foi que fizemos isso? Te demos de comer, de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te amparamos? E quando foi que soubemos doente e fomos lhe visitar? E o rei, né, na figura ali, né, figurativa do conto de Jesus, falou, em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste a um desses pequeninos, dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. Então, novamente, esse é o tamanho do compromisso da gente bater no peito e dizer que é cristão. Esse é o tamanho do compromisso com esse Espírito puro chamado Jesus. Terceiro parágrafo.
Somos tentados ao revide por ofensas inesperadas. Sofremos preterição e calúnias. Padecemos íntimos do desencanto e desgostos e angústias familiares. Então, usamos a conduta do sublime benfeitor. Bem, perdão e bondade. Aí, lá no Evangelho, no capítulo 12, amai-vos os vossos inimigos. Pedacinho só que eu peguei, tá? Quanto sangue exigiria de vós o Cristo, por todos os ultrajes que recebeu? Jesus, né? Como se ele fosse cobrar alguma coisa, né? Não só os feristes com espinhos e lança, não só o pregastes no madeiro infame, como também o fizestes ouvir, em meio de sua agonia atroz, as zombarias que lhe prodigalizastes. Que reparação a tantos insultos vos pediu ele, caso Jesus. O último brado do Cordeiro, Jesus, foi uma súplica em favor de seus algozes. Ó, como ele, perdoai e orai pelos que vos ofendem. Terceiro parágrafo, terceiro tamanho do compromisso que a gente tem que ter com ele. E, por último, quarto, não basta declarar a vossa condição de aprendizes do mestre e dos mestres. É indispensável estejamos realmente com ele, para com ele colaborar na construção da vida melhor. Então, não é ele sozinho, somos nós e ele. E lá no Evangelho, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, no item 10, está dito o seguinte, só um pedacinho que eu tirei. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graça diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que o guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa, na fonte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos do meu Pai. E aí eu termino aqui com a mesma pessoa da mensagem do Emmanuel, o apóstolo Paulo, que ele se comunicou em Paris em 1860. E aí ainda tem só mais um minutinho. Eu não quis colocar essas palavras lá no slide, mas como foram 4 parágrafos, eu separei 4 imagens para a gente refletir. São essas as imagens: imagem 1, imagem 2, imagem 3 e imagem 4. Então, eu tentei juntar Emmanuel, Jesus e Allan Kardec. Isso era o que eu queria passar para vocês hoje. Muito bom, Jorge, muito bom estudo. Excelente comentário de trazer as imagens agora no final. Fez a gente entender bem o pensamento, a lógica do seu pensamento para elaborar esse estudo. Muito obrigada, né, pelo carinho em preparar um estudo tão legal para a gente. Aí nós abrimos, então, os grupos, né, para as salas. A primeira sala foi a Sheila. Ficou com quem? Ué? Oi. Ana. Sou eu, filha. Bom, eu peguei umas palavrinhas aqui, palavras e ações. Aninha, bem-vinda. Quem ficou na sala com você? Ficou eu, Dona Iris e a Sâmia. Tá certo. E a Jane de Intrujona. Bem-vindas. Do Ideal de Espírita, né? Palavras e ações. Enfileiremos na cabeça algumas imagens simples, lembrando o estranho fenômeno do ensino elevado sem testemunho. Semente frustrada, árvore estéril, fonte seca, enxada morta, máquina sem uso, lâmpada apagada, tomada inútil, fogão sem lume, cântaro sem fundo, título sem trabalho, motor sem combustível, tecla muda, remédio na prateleira. Não nos esquecemos de que a doutrina espírita vem até nós para que as grandes palavras do cristianismo sejam traduzidas em grandes ações, né? Porque de que adianta, né, palavras bonitas, né? A gente, coisas bonitas, se estamos sempre na condição de aprendizes, né?
nós já sabemos o suficiente para curar as nossas chagas e deixar as cicatrizes nos lembrar que tudo passa, né? A gente ficar reclamando, ficar, né, parada no tempo, e que a gente possa colaborar com aqueles irmãos que ainda não se libertaram das mágoas, para que possam servir com Jesus, porque apenas Deus pode julgar o íntimo de cada um. Porque muitas vezes, é o que a dona Iris estava falando também, né? Nós estávamos conversando, porque quando a gente está aprendendo, nós estamos nos melhorando, as provas são piores, são mais difíceis, porque chegam as pessoas para a gente e a gente tem que estar preparada, a gente tem que estar sempre alerta para não errar. E falhamos muitas vezes, nós temos que estar sempre focado naquilo que Jesus nos ensinou. Nós temos que pensar no outro, amar ao próximo como a nós mesmos, né? E sem julgar, que só Jesus pode julgar. Não adianta isso aqui, ó. É apenas Deus pode julgar o íntimo de cada um. Eu achei muito interessante, muito bonito isso aqui. E que a gente, né, possa cada dia mais estar mais envolvida. Eu estou com muita saudade do trabalho, do estudo, mas é que não deu esses dias. E a gente aprendeu a ouvir. A ouvir, a gente tem que estar sempre alerta para escutar o outro, as palavras, as ofensas, principalmente dentro do nosso lar. Dona Iris falou isso, principalmente dentro do nosso lar, que é onde estão as nossas provas maiores, está dentro do nosso lar. É isso só, gente. Muito bom, Aninha, falando muito bem. Acho que a cirurgia não foi no pé, não, hein? Ai, magoou, hein? Não, não foi, foi no coração e na cabeça que você tá, minha amiga. Parabéns. Mas... Eu acho que os amigos espirituais aproveitaram o momento e já fizeram Foi, eu acho que sim. Reajuste geral, show de bola. Calma aí, senão daqui a pouco a gente está botando lá para falar lá na frente, eu não, agora não. 2021 chegou, amiga. Não, Beijo, 22. obrigada. Obrigada, Aninha, pelo teu grupo. A gente passa, então, para o segundo grupo, é Humberto de Campos. Quem ficou com o grupo, Humberto? Eu, Evaldo e Mário. Eles me botaram para falar. Muito bem, Leitinha. Bem-vindos, bem-vinda. E eles teriam a palavra, mas eles me botaram, né? Vou falar. Então, a gente acha que essas páginas do estudo, né? Cada dia nos ensina mais e mais e mais, né? Porque essa página de Jesus, de ação, né? Como é que é? Eu tenho que ler, que eu esqueço. Aí tem na palavra e na ação. Tudo que a gente faz vem de encontro a nós mesmos, né? Que nem o Mário, o Evaldo falou. Aí, então, a gente tem que buscar sempre o lado melhor de tudo que nos acontece, que nos vem, né? E diz aqui, o lado luminoso, né, das criaturas, o amor puro. Não basta declarar a nossa condição de aprendizes, né? De aprendizes do mestre. É indispensável que estejamos realmente com ele. E é isso aí. Eu tenho aqui um pedacinho que Albino Teixeira fez no estudo que nós fizemos. Palavras inclinam, exemplos renovam. Em tudo que se refere ao bem, não nos esquecemos de ensinar e induzir. Mas fazer o bem é dar de nós mesmos aos outros o próprio bem que todos nós precisamos fazer. E é isso aí. O coração inspira, o cérebro pensa. As mãos realizam, em toda parte agita-se a vida humana, pelas mãos que comandam e obedecem. Quer dizer, a gente sempre tem que estar alerta, porque sempre que tem um desatino, nós somos tentados a ter sempre, né, um desequilíbrio,
E a gente tem que estar atenta no orar e vigiar. É para a gente se manter equilibrada. É isso aí. Muito bom, Neidinha. Eu acho que Mário e Evaldo fizeram a escolha certa para falar no grupo. Show de bola, deu show mesmo, amiga. Você está cada dia melhor. Beijo no seu coração. Ótima reflexão que você trouxe e a contribuição aí da leitura do Albino Teixeira. Muito bom. Obrigada. A gente passa para o grupo Baixuda. Quem ficou nesse grupo? José, quem mais? Eu, a Olívia, a Sônia e o Zé. A Olívia foi eu até eleita. vou falar, desculpa, eu não sabia qual grupo, desculpem vocês. Francamente, Porque Olívia. quando eu entrei, eu não vi o nome, eu fiquei esperando. Mas nós falamos, né? E a Sônia e o Roberto e o Zé falaram bastante sobre essa necessidade de nos vigiar. Até porque todas as lições, todos os textos, todo o tempo o Evangelho nos tenta educar. E essa educação é um processo que temos que desenvolver dentro de nós, da disciplina. A gente tem um ditado que diz assim, não faça o que eu faço, mas faça o que eu digo. Sei lá, tem uma coisa assim, ao contrário. A gente não pode fazer isso, porque a gente tem que fazer e dizer a mesma coisa. Essa incoerência nos afasta de Deus, nos afasta do caminho do Cristo. É aquilo que eu chamo de dar um golpe em Deus, né? E no início do texto que a gente está estudando hoje, é uma citação de Paulo, né, no Colossenses. E aí, desse mesmo item 3, ele coloca isso, como se afastar aqui, ó. Rejeitai vós também tudo isso, a ira, a indignação, a maldade, né? A linguagem decente, não vos enganeis uns aos outros, porque despistes o homem velho com as suas obras e vos revestistes de novo, com as novas. Temos essa mudança, a gente tem que realmente praticar. E foi falado como é um processo de educação o tempo todo, de nos educarmos, não tentarmos educar o vizinho, a nós principalmente, unicamente a nós. Foi sobre isso que nós falamos no grupo. Muito bom, Desculpe, Olívia. gente, não ter anotado. Amanhã eu vou anotar, sem falta. Perdeu só um pontinho, só. Tá. Não é muita coisa, não. Dá para recuperar no ano, tá bom? Muito tem bom, que passar de Olívia. ano. Essa coisa de dar golpe em Deus, né? Dá não, filha. A gente fecha o olhinho assim, ó, lá na casa espírita, o pensamento às vezes viaja, né? Está vendo, volta, concentra no trabalho, você está ali para isso. Ou então a gente fica pensando um monte de coisas que a gente não deveria estar pensando naquele momento, naquele lugar, naquela hora, porque nós escolhemos estar ali. Então, precisamos vigiar o nosso pensamento todo o tempo, precisamos desenvolver a técnica de concentração para que a gente possa realizar sempre o trabalho para o qual nós fomos designados. Isso é muito, muito sério, muito legal, a gente não engana Deus, não. Gostei disso. É verdade. Dar o golpe em Deus é ótimo. Muito bom, Olívia, obrigada. A gente passa para o quarto grupo, ficou com o Leon Denis, o próprio Jorge e quem mais? Boa noite. Aí, hein? Mas eu e a Leila. E Martinha. Martinha, sim. Quem fala? Você? Eu falo. Bem-vindo. Bom, me chamou a atenção esse terceiro parágrafo, né, de início, né? Se buscarmos o Cristo, de certo, é necessário refleti-lo, né? Refletir no sentido dos ensinamentos dele e também refletir em relação às nossas atitudes, né? A gente refletir para nos melhorarmos e procurar ser cada vez mais próximos a ele, né? Então seria até incoerente, né? Se eu estou buscando o Cristo, se eu não refletiu, não faz sentido, é uma incoerência, né? E aí, quando você fala em coerência, eu vou chamar um outro parágrafo que também chamou a atenção, que fala sobre, efetivamente, a palavra e os atos representam a força da exteriorização dos nossos sentimentos. Quer dizer, mesma coisa, a gente tem que ter coerência entre nossas palavras e os atos, né? As palavras que representam o Evangelho, o estudo, e nossos atos. Então, muitas vezes nós caímos nessas incoerências, né? Temos uma palavra e agimos de forma diferente. Então, a gente precisa refletir sobre isso para evitar não só a incoerência, mas muitas vezes a hipocrisia, né? Isso é uma tarefa nossa.
E um outro parágrafo também chamado a atenção pelo próprio Jorge é sobre usar a palavra nos moldes do benfeitor sublime, né? No sentido também da gente usar na forma correta, no tom correto, e na busca da caridade, da atenção, do amor, no sentido de realmente tranquilizar, equilibrar. Né? É muito importante ter esse cuidado com a palavra para ajudar o irmão, para a caridade e para nós mesmos mantermos nosso equilíbrio. Né? Um outro parágrafo que também chamou a atenção sobre que ele fala: usemos a conduta do sublime benfeitor. Aí seria, a gente poderia voltar aquele passo a passo daquelas ações que nós precisamos tomar para sermos homens do bem, como também lembrou o Jorge, né? Sermos caridosos, enfim, uma série de pontos que a gente pode trabalhar para ajustarmos nossa conduta no sentido da evolução, né? E, por último, o último parágrafo fala sobre não basta declarar a nossa condição de aprendiz do mestre, né? Como ele diz aqui, a construção é nossa, não é só o Cristo, né? Então, a gente tem essa responsabilidade e a gente tem que trabalhar para isso, não se acomodar na palavra redentora do Cristo. E fechando com o que a Martinha falou falou muito bem, Jesus nos deu as ferramentas, né? Então, para essa construção. Então, que a gente siga em frente e use o exemplo dele, não só voltando pensamentos, palavras e atos, nessa nossa luta para fugir da nossa inferioridade, né? É isso aí. Aí, João, muito bom. Jesus não criou teoria, né? Ele só pelas palavras, ele tentou mostrar o que fazia, para que as pessoas entendessem a ação, né? É a prática que vale. Muito bom. Obrigada pelo teu comentário, falar pelo teu grupo. A gente passa por Manuel Filomeno de Miranda. Ficou com quem? Bom, eu vou falar dos melezeiros, mas eu não peguei tudo que eles falaram, não. Bom, coisa o Jairo completa aí, que ele falou bastante. E ficou no grupo, Marília? O grupo é Jairo, Josi e Eliane, e eu, tá? Boa noite a todos. Obrigada, bem-vinda. Só isso. Emmanuel nos estimula a agirmos como representantes fiéis dos ensinamentos de Jesus, né? Porque somente assim nos livramos das sombras. Emmanuel nos diz no livro Coragem que as opiniões que emitimos confirmam o nosso retrato moral, pois o verbo é criador, né? E quando falamos, mostramos quem somos, expomos o nosso mundo íntimo. E através da fala que elevamos ou diminuímos o outro, que plantamos o bem ou o mal. Emmanuel nos diz para procurarmos o que o outro tem de bom. E isso sim deve ser enaltecido, e não os erros nem os defeitos. É para não julgarmos, é difícil ainda para nós, mas devemos nos policiar. O Jairo falou muito nesse momento aí que a gente ainda julga, mas que a gente deve estar vigiando para não fazer isso, nos corrigir ao tempo todo. Quer completar, Jairo? Olha, eu falei... Espera aí, só um minuto. Eu falei sobre o último parágrafo, né, que é onde diz que não basta declarar a nossa condição de aprendiz do mestre, dos mestres, é indispensável que estejamos realmente com ele, para com ele colaborar na construção da vida melhor. Ou seja, a questão do pensamento, né, é uma coisa que a gente deve vigiar muito, porque é a primeira coisa que a gente faz na hora de julgar, de falar, nosso primeiro ato é o pensar. Então, que vigiemos os nossos pensamentos para não julgar. E aquela questão também que eu falei da empatia, né? Que a Josi falou, que estão falando muito da empatia. E a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro, né? Que empatia nada mais é que é o amor ao próximo. A partir do momento que você se coloca no lugar do outro, né? Se imagina sentir a dor ou a alegria que for, a gente está tendo amor ao próximo, né? Como a si mesmo. Então, é mais ou menos isso que eu quis completar. Muito bom, Marília, muito bom, Jairo, obrigada por falar pelo grupo, os dois. A gente agradece a todos os grupos que participaram, agradece ao Jorge pelo trabalho que ele preparou para a gente hoje, e hoje nem sobrou tempo para o Roberto falar, eu vou pedir para ele fazer a nossa prece, então, tá bom, meu amigo? Tá bom, tudo bem. Vamos, então, depois desse estudo em que refletimos, né,
sobre as nossas atitudes em face à nossa crença, ao nosso conhecimento da doutrina espírita. Senhor Jesus, nós agradecemos esses momentos preciosos, maravilhosos, em que estamos aqui juntos, estudando, pensando nos seus ensinamentos, Jesus. Como disse a mensagem do nosso benfeitor Emmanuel, que possamos refletir o Senhor Jesus, porque nós nos atribuímos o título de cristão, e que possamos, então, Jesus, ser dignos desse título no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, porque nós sabemos que, pela atitude, pelos pensamentos, pelas palavras, pelos sentimentos, pela prática da caridade, nós estaremos contribuindo, Jesus, para a construção de um mundo novo, refletindo, mestre querido, os seus ensinamentos e a grandeza, Jesus, da sua obra. E assim, mestre querido, que possamos, ao encerrar o nosso trabalho, estarmos fortalecidos e estarmos, Jesus, pensando no nosso dia a dia, em sua companhia. Muito obrigado, mestre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Roberto. Mais uma vez, obrigada a todas. E vamos pedir, então, ao nosso amigo Antônio Mário para liberar a música que ele escolheu para a gente terminar o estudo hoje. Vai conseguir, Mário? Estou com ela aqui, se tiver alguma dificuldade, tá? O microfone. Posso compartilhar? O microfone está fechado. Rei dos reis, anjo dos anjos, fonte inesgotável de luz, do pesar das minhas imperfeições, rogo a ti, seja comigo, Jesus, benfeitor dos benfeitores, meu sublime governador. Cessa em mim o que não for da vontade do Pai. Seja comigo, Senhor, fortaleça-me na fé, enriqueça-me de amor, proteja quem mal me quer, adormeça-me da dor, me engrandeça no perdão do Calvário Redentor. Amoleça o coração deste mundo sem amor, Senhor. Entre as pedras do caminho, seja em mim. Quando eu me sentir sozinho, seja em mim. Quando for meu fim, seja em mim.
seja em mim, e na dor da despedida seja em mim. Alma em tuas mãos, seja em mim, Senhor, Senhor. Que a morte, eu sei, não é o fim, morrendo é que se vive, enfim. Bendito seja meu pastor em mim. Que a vossa luz me acenda, então clareie toda a escuridão. Bendito seja meu Rabi, irmão. Que a morte, eu sei, não é o fim, morrendo é que se vive, enfim. Bendito seja meu pastor em mim. Que a vossa luz me acenda, então clareie toda a escuridão. Bendito seja meu Rabi, irmão, Excelente música. Esses meus cooperadores estão demais. Só batendo palma para Mário. O Mário não está mole, não. Gente, muito obrigada pelo estudo de hoje. Mais uma vez, agradeço a todos pela escolha que vocês fizeram de estar aqui, né? Mais um dia, unindo forças e aprendendo junto. Beijo no coração. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Durmam com Deus. Linda música, Mário. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.